E se eu te dissesse que você foi enganado a vida inteira? Que tudo que te ensinaram sobre sorte, sucesso e riqueza é uma mentira que te mantém preso? Não. Prosperidade não é sorte. Não é coincidência. E definitivamente, não é privilégio de alguns. Prosperidade é um método. E neste vídeo, você vai descobrir exatamente qual é. Direto da mente de um dos homens mais influentes da história, Napoleão Hill. Mas atenção! Essa mensagem não é para quem quer continuar culpando o governo, o chefe ou o destino. É para quem está pronto para acordar e mudar a própria vida. Então fique comigo até o fim, porque lá, eu vou te mostrar como começar essa transformação hoje. Se isso já tocou em você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos despertar juntos. A mentira da sorte. Você já reparou como os ricos são sempre chamados de sortudos? Ah, fulano teve sorte. Cicrano estava no lugar certo, na hora certa. Beltrano nasceu com estrela. Mas ninguém vê as madrugadas em claro. Ninguém vê os fracassos, as portas fechadas, as dívidas, os nãos que se acumulam como tijolos em cima do peito. Ninguém mostra as vezes em que eles quase desistiram, mas decidiram continuar. Sorte? Não. Foi sacrifício. Foi método. Foi decisão consciente de não aceitar a mediocridade como destino. Napoleão Hill entrevistou os maiores milionários da sua época. E ele descobriu um padrão assustador. Nenhum deles contou com sorte. Todos seguiram um método. Você acha que Edison descobriu a lâmpada no primeiro teste? Foram mais de 1000 tentativas. Você teria persistido até a 1000ª tentativa? Ou teria dito isso não é para mim? Henry Ford foi ridicularizado por tentar montar um carro movido a motor, numa época em que todos usavam cavalos. Chamaram ele de louco. Mas ele não ouviu os gritos dos outros, ele ouviu os sussurros da própria convicção. Andrew Carnegie, um imigrante escocês pobre, começou a vida trabalhando por alguns centavos por dia. Mas ele estudava, observava, planejava. E quando chegou a hora certa, ele não teve sorte, ele estava preparado. Ele criou a oportunidade. A diferença entre quem tem sorte e quem vive na mesma realidade ano após ano é que um deles se recusa a aceitar desculpas como resposta. Enquanto um diz não consigo, o outro pergunta, como eu faço acontecer? Sorte é o rótulo preguiçoso que os inseguros colocam sobre os corajosos. É o nome que damos ao que não queremos entender com profundidade. Mas agora você sabe. Agora você entende. Não se trata de mágica. Se trata de mente. De método. De decisão. E se todos eles, Ford, Edison, Carnegie, vieram do nada? Qual é a sua desculpa? O que está te impedindo de aplicar o mesmo método que criou algumas das maiores fortunas do planeta? É duro ouvir, mas necessário. A única coisa entre você e a prosperidade é a versão antiga de si mesmo. Hill escreveu: o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso vem para aqueles que se tornam conscientes do fracasso. Aonde você está colocando sua atenção? Você pensa mais nas possibilidades de vencer, ou nos motivos pelos quais pode fracassar? O poder do desejo ardente. Tudo começa com uma coisa, desejo. Mas não é qualquer desejo. Não é aquele pensamento fraco do tipo: ah, seria bom se eu ficasse rico um dia. Quem sabe, se tudo der certo. Talvez, quem sabe no futuro. Não. Hill fala sobre um desejo que queima por dentro. Que não te deixa dormir. Que te acorda de madrugada com o coração acelerado. É aquele desejo que vira uma obsessão positiva, uma fome insaciável por algo que parece impossível, mas que, para você, é inevitável. E é aí que entra a história de Edwin C. Barnes. Um homem pobre. Sem dinheiro. Sem contatos. Sem credenciais. Mas com algo que muitos hoje ignoram, uma decisão inabalável. Barnes não queria tentar a sorte. Ele não foi até Edison para pedir qualquer coisa. Ele foi para conquistar um lugar, mesmo que ninguém mais acreditasse. Ele viajou como um clandestino, escondido num trem de carga. Imagine isso, sem dinheiro, sujo, faminto, ninguém para ajudar. Mas com um olhar tão determinado que, quando Edison o viu, não enxergou um mendigo. Viu um guerreiro. Hill descreve o olhar de Barnes como de alguém que já tinha vencido, mesmo sem ter nada. Porque a vitória, antes de acontecer no mundo, acontece na mente. Barnes trabalhou em funções simples no início. Mas, dentro dele, a meta já estava escrita em pedra. Eu serei sócio de Thomas Edison.
E esse pensamento era repetido todos os dias, até virar realidade. Você entende o que isso significa? Barnes não aceitava outra possibilidade. E isso muda tudo. Porque o universo responde ao que é decidido com clareza. Quantas vezes você já disse que queria algo, mas colocou um "se" logo depois? Quero enriquecer, se tudo der certo. Quero mudar de vida, se eu tiver apoio. Quero empreender, mas tenho medo. Sabe o que Barnes tinha? 0 desculpas. Só decisão. Hill escreveu: toda pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar suas embarcações e cortar todas as fontes de recuo. Barnes não deixou caminho de volta. Ele não deixou espaço para dúvidas. Ele não teve sorte, ele teve um propósito tão forte que o mundo teve que se curvar a ele. E aqui está a pergunta que você precisa responder hoje. O seu desejo é forte o suficiente para te mover, mesmo quando tudo parece estar contra você? Você já decidiu o que quer, ou ainda está pensando a respeito? Você está disposto a pagar o preço da transformação, ou só quer colher sem plantar? Se a resposta for sim, você já deu o primeiro passo para se tornar o Barnes da sua própria história. Ele queimou a ponte. Não havia plano B. Ou ele vencia, ou ele vencia. Pergunta para você. Você deseja ou você decidiu? Você quer, ou você está comprometido a ter? O combustível invisível. Hill chamou a fé de a química principal da mente. Não a fé religiosa, mas a fé em si mesmo. Sem fé, o desejo não se sustenta. Sem fé, você desiste no primeiro fracasso. Mas com fé, você move montanhas. Você suporta o que pareceria impossível. Hill disse: se você acha que está derrotado, está. O sucesso começa com a vontade de um homem. Tudo está no estado de espírito. Você acredita que merece prosperar? Você tem fé que pode chegar lá, mesmo quando todos dizem o contrário? Escreva nos comentários: eu acredito em mim. Declare. Não só para mim, mas para você mesmo. Programando sua mente. Tudo o que você repete, se torna sua realidade. Se você se diz: sou um fracasso, sou pobre, não vai dar certo. Seu subconsciente aceita. Mas se você começar a repetir, com emoção: eu sou próspero. Eu vou conquistar. Eu mereço riqueza. Isso muda tudo. Hill ensina um exercício simples e poderoso. Defina o valor exato que deseja ganhar. Escreva isso em uma declaração clara. Leia essa declaração 2 vezes ao dia, em voz alta, com fé. A repetição cria uma nova programação. Você começa a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E aí, o universo responde. Porque querer não basta. Querer não é poder. Vamos deixar isso claro de uma vez por todas. Quantas pessoas você conhece que querem vencer na vida? Querem abrir um negócio? Querem ficar ricos? Querem mudar de vida? Mas seguem paralisadas, esperando a ideia perfeita, o momento certo, o dinheiro sobrar, o medo passar. Só querer não muda nada. Você pode querer com toda a sua alma, mas se não sair do lugar, nada acontece. Napoleão Hill foi direto. Desejo, transmutado em seu equivalente monetário, através dos princípios estabelecidos aqui, é a agência através da qual o dinheiro é feito. Ou seja, o desejo só se transforma em riqueza quando é canalizado, planejado e executado. Querer mais plano mais ação igual resultado. Você precisa de um plano. Mas não qualquer plano. Precisa ser claro, simples, real. E acima de tudo, colocado em prática. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa saber tudo. Você não precisa enxergar a escada inteira. Você só precisa enxergar o primeiro degrau, e ter coragem de pisar nele. A maioria se perde por tentar controlar o todo antes de dar o primeiro passo. Mas o plano se revela enquanto você anda. A clareza vem da ação, não da espera. Você não precisa começar perfeito. Você precisa começar com o que tem, do jeito que dá, onde estiver. Pare de dizer quando eu tiver dinheiro. Quando eu tiver tempo. Quando eu souber mais. Esses quandos são armadilhas. Eles mantêm você no mesmo lugar por anos, até que um dia você olha para trás, e se pergunta por que a vida não mudou. Hill sabia disso. Por isso ele ensinava que a ação é o grande divisor de águas. Quem age, cresce. Quem pensa demais, paralisa. A prosperidade não bate na sua porta como um presente surpresa. Ela é resultado de um movimento interno que se transforma em atitude externa. A diferença entre quem prospera e quem vive estagnado não está na inteligência, nem na sorte.
Está em uma palavra: execução. A ideia vale centavos. A execução vale milhões. Hill deixou claro: um desejo forte, apoiado por fé, um plano definido e ação persistente, inevitavelmente se torna realidade. Então, pare agora e pense com honestidade. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje? Não é amanhã. Não é semana que vem. É hoje. Escreva aqui nos comentários. Meu primeiro passo será. Declare. Torne isso real. Porque a prosperidade começa com uma decisão e cresce com ação. E se você der esse primeiro passo agora, tudo que parecia impossível começa a se reorganizar ao seu favor. Persistência, a ponte entre o desejo e a realização. Você já pensou em desistir? Claro que sim. Todos pensamos. Mas Hill disse: sem persistência, você será derrotado, mesmo antes de começar. Com persistência, você vencerá. A maioria desiste perto demais da vitória. Sabe o que é mais triste? Muita gente morre com o sonho vivo e a coragem morta. Não seja essa pessoa. Continue. Mais um passo. Mais um dia. Mais uma tentativa. O fracasso só vence quando você para. A força do grupo, mente mestra. Hill revela outro segredo ignorado por muitos. Você não vai longe sozinho. Ele fala do poder da mente mestra. Um grupo de pessoas com o mesmo propósito, reunidas regularmente, trocando ideias, ajudando-se mutuamente. Quando mentes se unem em harmonia, surge uma terceira mente, mais poderosa que qualquer uma delas individualmente. Você já tem esse grupo? Quem são as pessoas ao seu redor? Elas te impulsionam ou te afundam? Quem caminha com fracassados, tropeça no mesmo buraco. Existe um elemento que muitas pessoas subestimam, mas que pode ser a chave para desbloquear níveis de produtividade, criatividade e sucesso que você jamais imaginou. A energia das emoções direcionadas. Napoleão Hill entendeu algo que a maioria ignora. As emoções são combustível. Quando você aprende a canalizá-las, elas se tornam o seu maior motor realizador. Ele revelou que os maiores feitos da humanidade não nasceram da lógica fria, mas de um estado emocional elevado, de entusiasmo, de fé, de amor por um ideal, de um propósito tão vivo que vibra no peito e explode em ação. Emoção é energia. E energia, quando mal usada, gera caos, mas quando direcionada com clareza, constrói impérios. A diferença entre alguém comum e alguém que realiza o extraordinário, muitas vezes, não está no conhecimento, mas na intensidade emocional que colocam no que fazem. Você já percebeu isso? Já sentiu aquele estado onde tudo parece fluir? Onde você trabalha por horas sem se cansar, porque está inspirado, conectado, determinado? Isso é energia emocional bem utilizada. Isso é transmutação consciente, transformar emoção em criação, sentimento em ação, inspiração em resultado. O segredo não é evitar sentir. É canalizar o que você sente para o que você quer construir. É usar sua emoção não como um obstáculo, mas como um propulsor. Hill mostra que os grandes realizadores sabem como despertar estados mentais elevados e se manter neles. Eles vivem com intensidade direcionada. Transformam cada emoção em movimento. O que você sente hoje está te travando ou te empurrando para frente. Você pode escolher. Pode pegar essa energia e usá-la para se lamentar. Ou pode usar para construir, crescer, fazer história. Tudo começa com essa escolha. Use o que sente. Transforme em algo maior. Você tem essa força, está dentro de você. Decisão, o antídoto da mediocridade. A maioria das pessoas fracassa porque nunca decide. Deixam a vida empurrar. Deixam os outros escolherem por elas. Esperam que algo aconteça, mas não fazem nada acontecer. Mas Hill mostra. Os bem-sucedidos decidem rápido. E mudam de ideia devagar. Porque sabem o que querem. E quando sabem, nada mais os faz recuar. Hoje, você tem que decidir. Vai continuar esperando a sorte? Ou vai aplicar o método? Vai seguir reagindo à vida? Ou vai começar a construir a sua história com as próprias mãos? A indecisão é uma prisão invisível. Você pensa que está livre, mas está acorrentado pela dúvida, pelo medo, pelo e se. E enquanto você hesita, a vida passa. Os sonhos esfriam. As oportunidades evaporam. Mas quando você decide de verdade, o universo responde. Portas se abrem. Forças se alinham. Então, o que vai ser? Mais um ano esperando, ou seu novo começo começa agora? Prosperidade é um caminho consciente. Nada disso é teoria vazia.
São os exatos princípios que criaram as maiores fortunas da história. Você não precisa de sorte. Você precisa de mentalidade, fé, desejo ardente, plano, ação, persistência e grupo certo. Prosperidade não é um prêmio de loteria. É uma construção diária. E hoje, pode ser o primeiro tijolo da sua nova vida. Se esse vídeo te ajudou, não guarde só para você. Curta, comente, compartilhe. Escreva aqui, eu decido prosperar. E se inscreva no canal. Porque aqui, você vai aprender a aplicar o método, passo a passo.